Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Hoje estão felizes aí, alegres, contentes. Volta do Revisão de Vidas. Vamos soltar os vídeos, daqui a pouco nós voltamos em nome de Jesus. Você que tem o interesse de adquirir mais conhecimento teológico e bíblico tem agora a sua grande oportunidade. O Sara Academy, do Instituto Raiá, traz para você o Cefap, que é um curso feito para o seu aprofundamento teológico, pois conhecer mais de Deus e das suas escrituras te levará a uma maior intimidade com Ele. É um curso feito para todos que querem um amadurecimento espiritual e para aqueles que querem uma nova unção. Seja como um ministro do Evangelho ou como um grande conhecedor das Escrituras Sagradas. Estamos esperando você. Faça sua inscrição agora mesmo pelo site raiac.com.br. Jesus está vivo. Vamos juntos celebrar sua vitória. Culto de Santa Ceia, dia 6 de junho, em todas as saras. Proteção, palavras de amor, carinho, aceitação. Parece que a sua família esqueceu disso tudo, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será? Quando? Onde? Se tá difícil de enxergar, pode confirmar, porque a promessa de Deus nunca deixou de estar lá. Aceitação, perdão, honra, é tudo do que você precisa para transformar a sua realidade. E isso é possível para você. Afinal, aquele que prometeu não é homem para mentir. Glória a Deus. Cadê? Tô ouvindo não? Epa! Glória a Deus. Cadê? Quem foi pro Revisor de Vidas aí? Deixa eu ver você. Revisor de Vidas é? Glória a Deus. Gente, foi corrido hoje, hein? Corrido, mas gratificante, muito feliz por esse Revisão de Vidas, né? Tanto de homens quanto de mulheres. Tive a oportunidade também de pregar no Revisão de Vidas em São Sebastião. Foi maravilhoso, estive com as mulheres, né? Com os homens também. Estamos aqui hoje para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, você possa curvar sua cabeça para a gente orar. Em nome de Jesus. Meu Pai, meu Deus, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que está sobre nós. Nós estamos aqui diante do Teu altar para ouvir a mensagem que transforma, que liberta, que sara. Por isso, Pai, sonda nossos corações, que o Senhor possa trazer entendimento, força, conhecimento, para que possamos agir, meu Pai, da melhor forma possível, e entender que nós somos a resposta, ó Deus, para essa geração, para a nossa casa, para a nossa família. Por isso nos use, meu Pai, de forma poderosa e sobrenatural, que esse lugar seja um lugar de manifestação do Teu poder, seja um ambiente de milagre, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Fala para você mesmo, você foi chamado para ser um cristão, fora de casa e dentro de casa.
Eu quero falar hoje de um tema extremamente importante para nós, que fala sobre distanciamento familiar. Fala comigo, distanciamento familiar. Eu tive a oportunidade de pregar hoje a palavra do perdão em família nos homens. E eu também preguei a palavra de volta à casa do Pai, do Revisão de Vidas. E é interessante a gente entender que todos nós teremos conflitos nas nossas casas. Todos nós vamos ter divergências. Não existe família perfeita, gente. Às vezes a gente olha para a família dos outros e pensamos e temos uma imagem que a família do outro é melhor do que a minha, que os pais dos outros são melhores do que os meus. E na verdade todos nós passamos por problemas. O que diferencia muitas vezes são os problemas vivenciados. Às vezes o problema que você passa não é o problema que o irmão passa, o problema que o outro passa não é o problema que você passa, mas todos nós passamos por conflitos. Todos nós passamos por crises. Todos nós teremos nossas divergências, seja com nossos pais, seja com nossos irmãos, seja até mesmo com nossos filhos, nós teremos problemas. Por isso que o tema de hoje é distanciamento familiar, e eu quero ler a definição de um professor, de um doutor, chamado Adriano Vaz Serra, que ele diz o seguinte: a família tem como função primordial a de proteção, tendo sobretudo potencialidades para dar apoio emocional para a resolução de problemas e conflitos, podendo formar uma barreira defensiva contra agressões externas, ajudando a manter a saúde física e mental do indivíduo, por construir o maior recurso natural para lidar com situações potencializadoras de estresse associadas à vida em comunidade. Então a família é um lugar de proteção, é um lugar de acolhimento, de aceitação, de amor. Só que muitas vezes isso não acontece dentro dos nossos lares. É interessante que o momento que nós estamos passando agora de pandemia é um momento essencial para que possamos viver esses laços dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Só que acontece o quê? Que as pessoas não têm esse real sentido, o que significa o que a Bíblia espera de nós, a atitude que eu e você nós temos que ter, porque é necessário. Nós vivemos um tempo de isolamento. E qual foram as relações, qual foi a maneira qual você se dirigiu aos seus pais, seus irmãos, seus parentes? Porque nós passamos um momento que nós somos obrigados a nos isolar. E a gente vê que as pessoas geralmente elas não valorizam o ambiente familiar. De alguma forma as pessoas até preferem estar com os amigos. Eu prefiro estar com os meus amigos do que com a minha família, porque os meus amigos me entendem. Deixa eu te falar um negócio: teu pai não foi chamado para te entender somente, irmão. Teu pai não foi chamado somente para fazer o que você gostaria de fazer. Sabe de umas conversas que eu tenho com a Vitória? Eu falo muitas coisas que eu falo para a Vitória. Eu falo o seguinte: fala, Vitória, papai não vai fazer tudo o que você quer. E na verdade papai vai fazer muitas coisas que você não quer, porque assim é a vida. Então eu tenho que já cuidar, eu já tenho que trazer esse entendimento para ela, que a vida não é fácil, que a vida não é um mar de rosas. É interessante que a pastora agora está no aniversário de uma criança, e ela levou a Vitória. E eu estava falando com a pastora agora à noite, falou: amor, a pastora morrendo de rir. Amor, a pastora veio, a Vitória veio aqui no parque de diversões, ela viu como é que fala aquela escala rolante não, gente, é isso aí, roda gigante. Ela viu a roda gigante, ela ficou assim feliz, porque ela queria entrar, ela queria participar. E ela queria, né? Só que chegou lá, para você andar na roda gigante, tem uma estatura mínima, né? E ela não passou na estatura, ela veio chorando para a pastora. Eu pensei que ia brincar, eu não posso brincar por causa da minha estatura. E a pastora contando para mim, rindo, porque ela já foi bloqueada uma vez quando era menor, e agora aconteceu de novo. E sabe o que eu falei para a pastora? Isso é interessante. Sabe o que eu falei para ela? Amor, isso é importante para que ela entender, a entender que existem processos na vida, que ela não vai ter tudo que ela quer, ela vai ter. Então faz parte. A criança ela precisa ter autonomia nas suas emoções. Ela precisa escutar não, ela precisa ser decepcionada. E a vida é assim, gente. A nossa família
não é perfeita. E sabe o que é mais louco? A gente cobra dos nossos pais uma postura deles, que muitas vezes nós não teremos com nossos filhos. Quando estou entendendo, diga amém, igreja. Então muitas vezes nós não valorizamos o ambiente familiar, onde ali é o apoio e resolução de problemas. Pelo contrário, muitas vezes enxergamos as nossas famílias como geradoras de problemas. E o que acontece? Nos distanciamos. Escute o que eu vou falar para você. Se você tem mais proximidade com seus amigos, com seu pai, você precisa ajustar algumas coisas na sua vida. Pastor, mas meu pai é isso, meu pai é aquilo. Sim, entendo, mas ele é seu pai. Claro que existem coisas que os nossos pais fizeram, são coisas graves, que aí sim, né, a gente, né? Mas dentro até mesmo das coisas graves, que são tolerantes, toleráveis, a gente tem que repensar o nosso relacionamento com nossos pais. Porque o que nós não podemos, igreja, é nos distanciar de tal forma que a gente parece que a gente é inimigo, meu pai lá e eu aqui. A melhor forma é meu pai lá e eu aqui. E Deus não nos criou para isso, igreja. Deus nos criou para um relacionamento familiar. Diga amém. E uma das poucas decisões que o homem não pode tomar, que o homem não pode escolher, é a família que ele nasce. Você não tem como escolher qual família você ia nascer, aonde você ia nascer. Você não tem o poder de decisão dessa forma. E muitas vezes nós temos esse pensamento: mas por que eu nasci nesse lar? Por que meu pai é assim? Por que minha mãe faz isso? Poxa, eu não poderia ter nascido em outra família? Vem essas perguntas para nós. E eu quero dizer para você, não importa como funciona a sua família, ou como ela foi instituída, Deus tem um propósito nesse ambiente. Deus tem um propósito na sua família, irmãos. Deus tem um propósito na sua casa. E quando começamos a entender isso, começamos a ter um posicionamento diferente em nossos lares, em nossas casas. Começamos a ter um entendimento da importância da nossa família. Por mais que existam pais abusivos, irmãos sem caráter, filhos revoltados, ou qualquer que seja o problema familiar, nós temos que entender que tudo que nós passamos de dificuldade na nossa casa, na nossa família, de alguma forma está nos preparando para algo que a vida vai nos trazer. Deus está te capacitando de alguma forma, igreja. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia fala que todas as coisas, ela não fala que boas coisas, ela fala que todas as coisas. Então coisas ruins vão cooperar na tua vida. Coisas ruins vão cooperar na sua vida. Posso ouvir amém? Pastor, mas eu não quero viver coisas ruins. Todos nós não queremos. Mas de alguma forma, irmão, essa coisa ruim é a coisa que vai te capacitar para você ser um homem maduro, uma mulher madura, uma pessoa, sabe, que tem força interior, uma pessoa que tem uma força, sabe, de resistência, de resiliência, e você não vai ficar parado no meio do caminho. A gente vê muito isso na Bíblia. Pessoas que tiveram problemas na família, mas que esses problemas fortaleceram ele para a vida. Fortaleceram ele para as coisas, para os desafios que a vida nos traz. Então quando vem os obstáculos e a gente aprende a lidar com essas diferenças, nós vamos aprender que esses problemas nos trouxeram oportunidade de crescimento. E que foram essas oportunidades que nos fizeram pessoas melhores. E viver com um problema dentro da nossa casa e não interagir não vai resolver, gente. Não vai resolver você ficar magoado, chateado, bico calado, porque existe a agressividade velada. Sabe o que significa agressividade velada? É aquela que você está com raiva de alguém e você fica na sua para não falar nada. Isso é agressividade. Vou ficar caladinho aqui, mas eu tô com ódio dessa pessoa. Quantos já ficaram assim, irmão? Você prefere ficar calado, né? Eu fico calado, mas por dentro eu estou querendo matar. Eu estou querendo acabar. E sabe o que é o meu prejudicado? É você mesmo. Porque a gente tem que resolver nossas pendências. Nós temos que abrir nossos corações. Nós temos que compartilhar. Amém? Existe uma frase do Bispo Rodovalho que diz: a sua família é laboratório da sua missão. Então se nos ausentamos ou somos indiferentes com a nossa família, estamos perdendo a oportunidade
de sermos preparados para a missão na nossa vida. E sabe o que é mais louco? Os problemas que você enfrenta na sua casa, lá na frente, vai te dar autoridade para você vencer problemas semelhantes. Agora, se você não quer enfrentar problemas que a vida te traz, irmãos, você vai se limitar. E quando aparecer um problema semelhante, você não vai ter força, sabe por quê? Porque você está preso no limite que a vida te trouxe. E Deus vai te capacitar, amém, igreja? Deus vai te dar graça, sabedoria, para que você saiba lidar com os problemas da sua casa. Amém? E você pode falar, pastor, mas é porque você não conhece a minha história, você não conhece a minha vida. Eu vivo uma situação muito extrema, que é difícil de resolver na minha casa. Olha, pastor, você está falando aí porque você não conhece meu pai, você não conhece a minha mãe. Ah, é? Então vamos abrir a palavra de Deus? Vamos abrir a palavra de Deus e falar sobre a vida de José. Eu quero que você abra Gênesis capítulo 37, versículos 3 a 4. Vamos ver aqui a família de José. Vamos ver os irmãos de José. Vamos ver o que eles fizeram com ele. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 37, versículo 3 a 4. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Olha que interessante essa história. José, ele era o filho mais novo, nascido na velhice. E aqui é interessante, ele diz que o pai dele gostava mais dele que qualquer outro filho. E por ter esse sentimento na vida de José, os irmãos dele passaram a odiá-lo. Perceba o conflito familiar. José não teve culpa de nada, irmão. José não teve culpa se o pai dele gostava mais dele do que os outros irmãos. Mas por o pai dele ter esse sentimento com ele, os irmãos de José passaram a odiá-lo e não conseguiram falar. Olha aqui, não conseguiram falar com ele amigavelmente. Agora vamos para o versículo 26. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão, esconderemos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam ele por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Pensa numa família trabalhosa, irmão. Pensa numa família complicada. O que os irmãos de José fizeram com ele, igreja? Primeiro, tentaram pensar em matar. Segundo, falaram, vamos matar, não, vamos vender ele, melhor a gente vender, mas já tinham colocado ele no buraco. Família complicada é essa, sim ou não, igreja? Agora eu pergunto para você, se você fosse José, o que você faria? Se você tivesse a oportunidade de fazer o mal com seus irmãos. E sabe o que é interessante, ao final da história? Deus estava por trás de tudo e usou os problemas familiares para livrar o povo de Israel da fome e da destruição. E Deus está te chamando, Deus está nos chamando, igreja, para fazer parte da grande comissão. Ele quer te usar para que você seja um reconciliador da sua família, para que você entenda o seu papel, para que você compreenda o que você precisa fazer como filho, para fazer como pai, como mãe, e entender que você é uma peça fundamental na história de sucesso, não somente da sua vida, mas na história de sucesso da sua família. E eu quero trabalhar 3 pontos da vida de José, que fez toda a diferença na vida dele, que pode fazer a diferença em nossas vidas. Primeiro, aceitação. Nós temos que aceitar as pessoas como elas são. E sabe de uma coisa? Nós queremos todo o tempo mudar as pessoas. E como eu quero mudar meu pai e minha mãe, quando nós não aceitamos como eles são? Igreja, entenda, existem comportamentos que são dos seus pais. Existem comportamentos que são dos seus irmãos. Existem comportamentos que são seus. A vida é assim. E a gente quer mudar a vida do outro, mas a gente não tem esse poder, irmão. E se nós não temos esse poder, nós temos que entender que nós temos que aceitar as pessoas como elas são, com as suas debilidades, com as suas fraquezas, com as suas atitudes.
E em primeiro momento nós temos que perceber aqui que José, ele reconheceu seus irmãos. Ele teve o entendimento. Vamos ler aqui a palavra de Deus para eu explicar para você o que eu estou falando aqui. Gênesis capítulo 47, versículo 7. Aqui já mostra a história de José lá na frente. José já era um homem poderoso no Egito. José já comandava praticamente o Egito. E olha que interessante, José, depois de um tempo de fome, os irmãos de José não sabiam que ele estava ali vivo. Os irmãos de José, passando um momento de fome, foram até o Egito. E quem que eles encontram lá? José. Olha que interessante, Gênesis capítulo 42, versículo 7. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os reconhecesse. Ele lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Imagine, irmãos, a frieza de José, né? Ele reconheceu os irmãos. Eu imagino o turbilhão de emoções que teve na vida de José. Poxa, esses caras me venderam, esses caras me jogaram no buraco, esses caras fizeram isso, esses caras fizeram aquilo comigo, eles venderam por 20 moedas de prata. E a Bíblia fala aqui que ele falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. Em primeiro lugar, igreja, José aceitou a família dele assim como eram. Não existe outra alternativa. José não se apegou ao ressentimento. José não se apegou à mágoa. José não se apegou àquilo que eles fizeram. Simplesmente ele teve que aceitar. Por quê? Ele não poderia mudar o fato do passado. Ele não poderia mudar o passado. E se ele não poderia mudar o passado, o que ele tinha que fazer com os irmãos dele? Se estava diante dos olhos dele, ele teve que aceitar. Gênesis capítulo 43, versículo 33 ao 34. Diz o seguinte: Gênesis capítulo 43, versículo 43, versículo 33. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do irmão mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos um para os outros. Então lhe serviram a comida na mesa de José. Olha que interessante, gente. Então lhe serviram a comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. José chamou ele para um banquete. José chamou eles para um lugar de intimidade, de sentar à mesa, de comer, de se alegrar. Existem situações que nos travam diante de nossos familiares, igreja. Momentos desagradáveis que aconteceram e não temos como mudar. Mas nós temos que aceitar a perdoar as pessoas. Aceitar as pessoas como elas são. Sabe, nós não podemos ficar presos ao passado. E às vezes muita gente fica assim: ah, mas fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo, pastor, mas o meu pai fez isso comigo, a minha mãe fez isso comigo. E aí, você consegue mudar o passado? Você não consegue mudar o passado, mas você pode agir hoje de forma diferente para trazer uma proximidade para a sua família. Por isso, igreja, que existe a aceitação. Quantos querem ser aceitos pelas pessoas, igreja? Quantos querem que as pessoas que você um dia falhou, que você errou, te aceite? Todos nós queremos. Mas a pergunta é: quantos de nós estamos dispostos a aceitar as pessoas que erraram conosco? Quantos de nós estamos dispostos a aceitar as pessoas que falharam conosco, que erraram conosco? Porque o fato de você aceitar onde Deus colocou você e o que Ele quer te ensinar em todo esse ambiente é o começo para você entender o seu propósito, destravar a sua vida familiar. José, ele teve o entendimento de tudo que ele passou, fez parte para que ele se tornasse quem ele se tornou. Nós temos que ter uma imagem clara da vida. A vida não é fácil, a vida é complexa, e muitas vezes os sofrimentos que nós vamos ter dentro da nossa casa estão nos habilitando para enfrentar a vida, estão nos habilitando para trazer dentro de nós aquilo que ainda não temos.
Porque feridas dentro de nós, tratadas, ela nos faz pessoas mais fortes. José, ele teve feridas que ele teve que carregar durante muito tempo, mas que fez dele uma pessoa mais forte, fortalecido. Claro, igreja, eu estou falando aqui que existem situações como abusos em qualquer âmbito, ou questões mal resolvidas como falecidos, que existem tratamento. Existem coisas, igreja, que você precisa de tratamento, e tratamento com profissional, com terapia. Fala nisso, nós temos uma oportunidade de terapia aqui, passei para os líderes, num preço razoavelmente barato, porque a gente sabe que a terapia é algo que é oneroso, que tem um preço a ser pago, mas existem algumas pastoras que estão fazendo um preço para que as pessoas tenham acesso. É importante você fazer. É importante você entender que existem situações na sua vida que você precisa tratar, e que muitas vezes somente um profissional consegue te ajudar. Então fala comigo, aceitação. Eu preciso aceitar as pessoas. Segundo ponto, perdoar. Junto à aceitação veio o perdão. Uma família construída com base no perdão, as coisas ficam mais fáceis para fluir. Eu sempre falo isso. Quando a gente tem uma divergência, quando a gente está no meio de um conflito, uma discussão, sabe como é que você faz para acabar com a briga, para acabar com a discussão? É você chegar e falar assim: olha, eu quero te pedir perdão. Isso aqui, irmão, ela quebra o ambiente do conflito. Sabe por quê? Quando a gente pede perdão, a gente está reconhecendo que a gente errou, e a pessoa, ela é confrontada ali, porque é diferente de você pedir desculpa, igreja. Desculpa é diferente. Olha, eu queria pedir desculpa. Agora, quando você pede perdão, ali acaba, ali tem um poder de acabar com aquela discussão. E nós temos que entender que relacionamentos familiares têm que ser construídos debaixo do perdão, debaixo de um quebrantamento. Pastor, mas eu queria muito que meu pai viesse pedir perdão para mim. Tá bom, mas se ele não vê, irmão, a sua responsabilidade. Sabe por quê? Porque você que conhece a Deus, você que está conhecendo a Jesus, você que está conhecendo a palavra, você que está conhecendo o Evangelho. Então depende de nós. Não espere que as pessoas venham fazer o que você precisa fazer. Às vezes está esperando o nosso pai pedir perdão para nós, a nossa mãe vir pedir perdão para nós, mas você que está conhecendo a palavra, e é você que tem que ir lá, falar: pai, olha pai, eu tenho algumas divergências com você, e eu quero te pedir perdão pelo filho que eu fui, pela filha que eu fui, porque eu preciso alinhar. Você sabia, igreja, tem muitas pessoas que infelizmente não tem como falar, porque deixam para falar quando o pai morre, quando a mãe morre, quando está diante de um caixão. Não espere por esse momento. Sabe, eu quando me converti, uma das coisas que eu fiz foi pedir perdão para toda a minha família. Pedi perdão para meu pai pelo filho que eu fui, pedi perdão para minha mãe pelo filho que eu fui, pedi perdão para os meus irmãos, porque é assim a vida. Perdão é uma direção dada por Deus para nós. Amém, igreja? Perdão é você falar: não quero ser juiz das minhas causas. José, ele teve que praticar o perdão, porque ele sabia que essa era a direção de Deus para a vida dele. Quantos aqui aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Diga amém. Quantos aceitaram a palavra de Deus? Aceitar a palavra de Deus é viver aquilo que a palavra de Deus te orienta. Certa vez um homem chegou para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus fala 70 vezes 7. Se você é bom de cálculo, calcula aí, irmão. Porque viver dentro de uma casa com pessoas diferentes durante a sua vida inteira é um desafio. Vamos errar, as pessoas vão errar conosco, vamos ter confusões, vamos ter erro de comunicação, e o perdão vem para amenizar essa tensão e facilitar a vida do casal, do pai com o filho, entre os irmãos. Então entende que existe uma responsabilidade nossa. Eu não sei qual é o ambiente que você vive, eu não sei se você está dentro de uma casa, se você é o pai, se você é a mãe, se você é o filho, mas o ambiente familiar precisa ser um ambiente do perdão. Eu preciso pedir perdão para os meus pais, eu preciso pedir perdão para minha esposa. Pastor, você erra como marido? Muito. Você vai errar como filho? Você erra como filho? Erro. Você vai errar como um pai? Vou. E minha filha vai aprender sobre o perdão
porque eu vou pedir perdão para ela quando errar. Eu tenho que reconhecer que eu erro. E minha filha precisa entender que assim como eu erro, ela também vai errar. E que ela também vai aprender a perdoar as pessoas que feriram e machucaram ela. Vocês estão entendendo em nome de Jesus, igreja? Então Josué perdoou seus irmãos naquela posição de autoridade. Josué ele poderia ter torturado, Josué poderia ter vendido, José poderia ter colocado eles na prisão como escravos, José poderia ter feito grandes coisas. Mas sabe o que ele fez, igreja? Ele simplesmente chorou junto e perdoou os seus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Gênesis capítulo 45, versículo 2. Gênesis 45, 2 diz o seguinte: e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. Foi nesse momento que José revelou quem ele era. Os irmãos não sabiam. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Você imagina, irmão, porque aqueles homens foram confrontados com o erro deles. O fato aqui não foi José falar assim: olha, eu sou José. O fato, porque eles foram confrontados, porque eles erraram com José. Eles falaram com José. Eles foram confrontados porque sabiam que José era um homem de autoridade. José tinha poder, José tinha autoridade para fazer o que ele queria. Mas José simplesmente chorou com eles, revelou a eles e perguntou do pai deles. Os irmãos ficaram pasmos diante daquela situação. E a Bíblia diz que eles não conseguiram responder. Vou ler novamente. Mas os seus irmãos ficaram pasmados diante dele, que não conseguiram responder. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Olha como esse homem foi um homem transformado e usado por Deus. José foi tão de Deus que ele quis tirar um peso da vida dos irmãos dele. Olha, irmão, você não se recrimine não. Ei, larga, sai. Eu não quero que vocês tenham peso do que vocês fizeram comigo. Não, foi Deus usou essa situação. Presta atenção, igreja. José, ele teve entendimento que a situação que ele passou dentro da sua família, Deus usou aquela situação, como ele vai usar a situação da sua família. E a gente não vai entender hoje, a gente vai entender lá na frente. A gente vai compreender quando a gente vivenciar momentos que a gente vai olhar a nossa história e vai falar assim: poxa, aquela situação que eu tive dentro da minha casa, dentro da minha família, me forjou para que hoje eu pudesse estar enfrentando essa situação e vencendo. José, ele teve esse entendimento, por isso que ele fala aqui: Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente dessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá. Olha aqui, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Sabe o que ele está falando, irmão? A dificuldade que eu passei, o que vocês fizeram, cooperou de alguma forma para eu viver o que eu vivo hoje. Por que a Bíblia fala em tudo dá graças, igreja? Por que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque de alguma forma, até mesmo o erro da nossa família está contribuindo para que você se torne uma pessoa melhor na sua vida. Posso ouvir amém? Então o exemplo de José nos mostra que devolver na mesma moeda nunca é base para um relacionamento familiar. Não fomos chamados para vingar, igreja. Não fomos chamados para pagar na mesma moeda. Essa questão de vingança, fez comigo, eu não vou deixar barato, vou pagar na mesma moeda. E você é cristão. Jesus disse: baterem na tua face, dê a outra. Não fomos chamados para pagar o mal com o mal. Como estão entendendo?
Se fizer alguma coisa na sua família, irmão, contigo, sabe? Aprenda a lidar com essa situação. Passe por cima. Amém? Terceiro ponto, honrar. O terceiro ponto que observamos é como José soube honrar seu pai e reconciliar com toda a sua família. José, depois que ficou livre da prisão, porque ele ficou preso, uma das coisas que aconteceu na vida de José, ele ficou preso por 7 anos. E depois ele se tornou governador para Faraó. E nesse tempo a Bíblia não fala que José foi atrás do seu pai. Ele não foi atrás do seu pai. Provavelmente existia uma dor muito grande na vida de José. Até o momento que ele teve um encontro com seus irmãos, que foram procurar por comida, ele teve a oportunidade de encarar aquela situação, ele teve que aceitar, ele teve que perdoar. E sendo assim, José mandou os carros buscarem seu pai e toda a família para morarem com ele no Egito. Ou seja, ele foi honrar o pai dele. E a Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe, amém, gente? Amém? O que você entende de honrar pai e mãe? Ah, vou comprar um presente pro meu pai, vou dar o melhor presente para ele no Natal. Isso não significa honrar pai e mãe, amém, gente? Isso é fazer uma história diferente da deles, é dar continuidade ao legado. José, ele teve uma honra, ele fez algo grande, que engrandeceu o nome do pai dele. Olha que interessante, Gênesis capítulo 45, versículo 17, diz o seguinte: disse então o faraó a José: diga aos seus irmãos que ponham as cargas dos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e sua família. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar e farturar desta terra, a fartura dessa terra. Mande-os também levar as carruagens do Egito para trazerem suas mulheres, seus filhos, seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Você pode aplaudir a palavra de Deus, igreja? Uau, que poderoso! Por atitude certa de um homem, aquele homem ele poderia ter falado: olha, não quero saber da minha família, eu quero que minha família vá viver longe de mim. Mas a aceitação, o perdão e a honra fez com que o sobrenatural de Deus acontecesse na família de José e sua família. É interessante que Faraó falou: olha, eles são sua família? Então não é para vir somente seus irmãos e seu pai, é para trazer todo mundo, mulher, filho, sobrinho, tá, todo mundo. E todo mundo, e estava passando um momento de fome, todo mundo que vier para cá, vai viver o melhor dessa terra. Sabe de uma coisa, igreja? A tua atitude vai projetar uma prosperidade na sua vida lá na frente. A sua atitude de aceitar as pessoas, de cumprir a palavra, de perdoar as pessoas, está declarando um tempo de prosperidade na sua vida. Amém? Quantos estão dispostos a viver o melhor dessa terra em nome de Jesus, igreja? Entenda, tenha um comportamento que Deus espera que você tenha na sua casa. Pastor, meu pai é isso, minha mãe é isso, meu pai é um alcoólatra, minha mãe me bate, meu pai me espanca. Mas mesmo assim Deus te chamou para você honrar teu pai. Porque se você tiver a atitude certa com seus pais, essa atitude que vai marcar a vida dele. Essa atitude que o seu pai vai olhar para você e vai falar assim: cara, meu filho, eu fiz isso com ele, mas ele é um homem diferente, ele é um homem de Deus. E a tua atitude vai fazer com que seu pai vá por revisão de vidas. Amém? A tua atitude vai fazer com que seu pai se converta. Sabe por quê? Porque você representa Cristo aqui nessa terra. E se você representa Cristo, a sua atitude precisa ser de um cristão. E a sua atitude muitas vezes vai quebrantar as pessoas. Isso é muito louco, gente. Sabe por quê? Porque as pessoas, presta atenção, no mundo, as pessoas estão esperando você revidar.
Mas em Deus, na presença do Senhor, as pessoas esperam uma atitude boa nossa, uma atitude de quebrantamento. Quando uma pessoa falar com você, sabe, não espera ela vir pedir perdão, não. Vai lá para procurar ela e fala: irmão, eu queria resolver aquela situação aqui, eu queria te pedir perdão se eu fiz alguma coisa contigo. Eu contei uma história aqui de um pastor esses dias no Arena, não sei se vocês lembram, de um pastor que ele trabalhava num banco e existia uma pessoa que perseguia ele, o cara falava mal dele, aí chegou no fim do ano, teve aquele amigo oculto, né, amigo revelado, amigo amado, como você quer chamar aí, e esse pastor chamou esse cara, escolheu o bilhetinho lá, escolheu aquele fulano que perseguia ele. E no sorteio tinha lá, você podia escolher 3 opções de presente. E esse cara falou: ó, vou escolher esse aqui, e esse aqui eu sei que ninguém vai me dar, porque é um carro caro, é um carro que eu quero, um negócio bem diferenciado. E o pastor tirou esse rapaz. E ele foi comprar o presente. Sabe o presente que o pastor comprou? O presente mais caro, que ele não acreditou que poderia ganhar. E na hora de revelar lá, ele falando lá: olha, querido, eu queria chamar essa pessoa, que é uma pessoa importante, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa isso, uma pessoa isso. Eu queria chamar o fulano aqui para entregar esse presente. Disse que o cara ficou assim, ó, quebrantou ele, irmão. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era na vida do pastor. É um homem que falava mal, que perseguia, que criticava, que fazia isso. E quando ele pegou o presente e rasgou o presente, e era o presente mais caro, ele foi confrontado com aquilo. E o resumo da história: esse homem, posteriormente, ele se converteu por causa da atitude de um homem, a atitude certa. Então, irmão, não espere que as pessoas venham, faça diferença. Se você tem alguma divergência na sua casa, o que quer que seja, seu pai, sua mãe, seu irmão, não espere. A vida é um sopro. Vá, procure, aceite. Sabe, a Bíblia fala: esquecemos das coisas que ficam para trás, prossigo para as que estão diante de mim. Sabe, muitas vezes nós não estamos vivendo coisas novas, porque estamos presos a fatos do passado. Ah, mas porque fulano fez isso comigo. Tá, e aí, que você consegue mudar o passado? Não, mas eu consigo mudar a minha vida emocional referente ao meu passado. Ah, mas meu pai fez isso comigo. E aí, o que você vai fazer? Você consegue mudar o passado? Não, mas eu consigo me mudar referente ao meu passado. Olha, pai, eu queria conversar com o Senhor. O Senhor fez um negócio comigo em 2005, que até hoje eu carrego isso dentro de mim. Eu quero te pedir perdão. Eu estou aqui porque eu não quero ter esse distanciamento familiar. Eu estou aqui para te aceitar, mesmo com seus erros, mesmo com as suas imperfeições. Eu estou aqui para te aceitar, para te perdoar. Eu estou aqui para te honrar. Igreja, Deus criou a família, e todo o trabalho do inimigo é destruir a família, e nós não podemos aceitar isso. Amém? As pessoas mais importantes que nós temos são pessoas dentro da nossa casa. Não aceite. Sabe por quê? Porque um dia você vai ter a sua família. Um dia você vai se tornar um pai. Um dia você vai se tornar uma mãe. E um dia você vai se lembrar que foi pregado aqui. Sabe por quê? Porque você vai ter divergência com seus filhos. E por você aprender a lidar, você vai se aproximar dos seus filhos e vai pedir perdão. Gente, isso é louco. Isso aqui é louco. Nossos pais não aprenderam sobre o perdão. Meu pai, ele tem dificuldade de reconhecer que precisa pedir perdão, de reconhecer que erra. E a gente não pode cobrar isso deles, mas nós estamos aprendendo através da palavra de Deus, através da vida de José, como eu e você nós temos que agir. Então Deus tem plano para a sua vida, amém, igreja? Quantos querem que a sua família seja salva? E como elas vão ser salvas? Pastor, já preguei do Evangelho de Jesus para as pessoas. E sabe o que significa mais de pregar o Evangelho? É muitas vezes você não falar, é você agir. Porque falar, eles já ouviram. Mas quando você age diante da palavra de Deus, isso quebranta as pessoas. Então deixa Deus trabalhar na restauração.
e resolver qualquer distanciamento que possa existir entre vocês, porque o contexto que estamos vivendo na pandemia tem mudado muito ao nosso redor, a forma de nos relacionar, e essa oportunidade que nós temos de nos aproximar das pessoas. E sabe o que é o mais louco? Deixa eu te falar algo da minha vida. Eu, quando vivia dentro da casa do meu pai, da minha mãe, eu quero falar algo bem sério para vocês, igreja. Filho tem prazo de validade dentro da casa do pai e da mãe. Filho já tem que sonhar em sair da casa do seu pai e da sua mãe. Porque quando você cresce, você começa a achar que sabe demais. E é nesse momento que você tem que, viver a sua vida, irmão. Ter sua responsabilidade, ter seu trabalho, pagar suas contas, lavar sua cueca, sua calcinha. Ter sua vida. E sabe o que é o mais louco? Depois que eu saí da casa do meu pai e da minha mãe, o meu relacionamento com eles melhorou e muito. E assim é a vida. Mas fica dentro da nossa casa com medo de viver, medo de enfrentar, medo disso, medo daquilo. Meu irmão, vai viver a sua vida. Não vai sair daqui da igreja falando, meu pai, pastor falou da igreja que eu tenho que sair embora hoje. Não, irmão, estou falando para você entender que a Bíblia fala que existe um tempo determinado para todas as coisas. Você não tem que ficar petiti dentro da sua casa, não. Você tem que enfrentar a sua vida. E não fique dentro da sua casa querendo bater de frente com seu pai e sua mãe, não. Mas eu sou maior de idade. Se você é maior de idade, mas seu pai paga suas contas, você precisa obedecê-lo. Você precisa submeter a ele. Mas eu não concordo, então, meu filho, faz comigo assim, vai embora, vai viver sua vida. Se você não concorda com seu pai, mesmo e ele pagando tudo que você tem, então está na hora de você repensar na sua vida e viver a sua vida. Mas enquanto você está lá, você tem que submeter a ele, você tem que respeitar. E honra, perdão e aceitação é para o resto da sua vida, meu irmão. Amém? Quantos tomam posse dessa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus? Acho que vocês estão meio assim, pastor, eu não queria falar da minha família aqui, né, pastor? Mas é isso, Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, ele entra para transformar tudo. Não é sua vida financeira somente não, meu irmão. Não é te dar um marido somente não, não é te dar uma esposa, não é te colocar uma porta de emprego. Não, ele vem para trazer entendimento e também fazer com que você viva o melhor dessa terra. E sua família, eu tenho certeza que é importantíssima para você. Seu pai é importante para você. Sua mãe é importante para você. Seus irmãos, aquele que você bate de frente, não tem uns irmãos assim, irmão? Que é tipo cão e gato, Tom e Jerry, né? Aquele vive pá, aí se pega, mas existe um sentimento de amor, mas que muitas vezes a gente não deixa externar isso. A gente fica aqui, eu odeio, mas eu amo, eu odeio, mas eu amo. Quantos não tem esse irmão assim, que é um pega pra capar? É isso mesmo, esse irmão é uma pessoa que você tem que amar, você tem que aceitar, você tem que perdoar. Amém? Sabe de uma coisa, igreja? Hoje no revisão dos homens, eu fiz uma pergunta para eles. Eu perguntei: quantos aqui são filhos de pais separados? Quantos aqui têm problemas familiares? Eu acredito que 95% levantou a mão, porque problemas estão aí. Todos nós temos. Seja o mais rico ou o menos favorecido, seja a pessoa que tem posses, que não tem, todos nós temos problemas. A questão é o que eu faço com eles, como eu lido com eles. E nós estamos falando de distanciamento familiar. E talvez você está distante da sua família. Você está distante do seu pai por fatos que aconteceram. E você preferiu se omitir, você preferiu ficar na sua. Mas eu quero falar para você, ficar na sua não resolve. Se omitir não resolve. Sabe o que resolve? É você ter uma conversa, é você sentar, é você pontuar. Pastor, mas as pessoas são difíceis de falar, de lidar. Então vai orar, apresente a sua vida diante do Senhor, e Deus vai te trazer a oportunidade para que você possa ter a abertura de falar e pontuar algumas coisas na sua vida. Por isso, coloca a mão no seu coração. Deus te trouxe aqui neste dia para que você tenha uma reflexão.
através da palavra de Deus, para que você seja assim como José, agiu em fé. José aceitou os seus irmãos. José, ele soube perdoar a sua família, e ele soube honrar o seu pai. E não somente ele, mas a família dele vivenciou coisas novas. Eu quero dizer, igreja, que Deus quer te levar ao novo tempo. Deus quer que você entenda que os erros das pessoas que você ama, de alguma forma, eles vão te ensinar a ser uma pessoa melhor na sua vida. Com esse entendimento que não são pessoas perfeitas, assim como eu não sou perfeito, mas que eu possa, através da tua palavra, agir de acordo com a tua palavra, Senhor. Agir de uma forma certa, correta, que vai tocar no coração da minha família. Assim como José teve, a atitude de José trouxe um quebrantamento, trouxe um alinhamento, trouxe a família dele para perto. E se o Senhor fez isso na família de José, eu sei que o Senhor pode fazer isso em nossas casas. Por isso, capacite cada um de nós, meu Pai, que a tua palavra possa entrar em nossos corações e que através das nossas vidas a tua presença possa ser revelada, o teu amor, a tua graça, o teu perdão, que as pessoas possam enxergar em nós a tua imagem, Senhor, que as pessoas possam ver o Senhor através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Amém? Quantos são dispostos a se aproximar da sua família? Diga amém, igreja. Quantos são dispostos a perdoar, a aceitar as pessoas, a ser maior do que qualquer conflito, do que qualquer confusão, do que qualquer crise que você possa ter na sua vida? Deus te chamou para isso, igreja, para você ser uma pessoa maior, para você não deixar que a sua crise seja maior do que você, seja maior do que, sabe, a sua atitude, seja maior do que a tua ação. Você foi chamado para ser uma pessoa que vai impactar essa geração. Nós somos a resposta para nossa casa. Nós somos a resposta para nossa família. Não vamos esperar que as pessoas nos procurem, Pai. Nós vamos procurar as pessoas. Nós vamos ajustar. Nós vamos ser os reconciliadores. Nós vamos ser usados por Ti, meu Pai, para trazer ordem, para que a Tua presença possa entrar em nossas casas e mudar todo o ambiente de conflito, de crise, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça a face sobre ti, que te traga paz, que os anjos do Senhor estão ao seu redor, para proteger, guardar e prosperar os seus caminhos, em nome de Jesus, amém?